Olá, meus amigos, prazer revê-los aqui no meu canal de vídeo. E esta gravação de hoje trataremos da empresa individual de responsabilidade limitada, a nova modalidade de pessoa jurídica criada no direito privado brasileiro e que vem sendo muito reconhecida pela abreviatura da sua expressão, do seu nome, que alguns autores têm chamado de Eireli, outros de Eireli. Há uma certa discussão doutrinária a esse respeito, como seria a verdadeira pronúncia, a correta pronúncia dessa expressão, mas é algo que não nos interessa aqui, já que o nosso canal de vídeo é apenas para debate de temas jurídicos. Então, nos centraremos aqui hoje apenas nas discussões que têm correlação ao direito privado. Muito bem, antes de iniciar qualquer exposição sobre a Eireli ou Eireli, acho que vale a pena a gente relembrar uma pequena classificação que o direito empresarial nos oferece, né? O direito empresarial ele trabalha com dois tipos de empresários. Aquela pessoa que quer iniciar um empreendimento no Brasil, ele tem duas opções. Ou ele pode usar a sua própria personalidade natural, né? A pessoa, se tem mais de 18 anos, está em pleno uso das faculdades mentais ou é emancipado, ele tem, portanto, plena capacidade de direito e de exercício, e ele pode usar essa capacidade, usar a sua personalidade natural para estabelecer, inclusive, negócios empresariais. E assim constitui-se a figura do empresário individual. Mas em algumas outras situações, os empreendedores eles precisam unir esforços ao de outras pessoas. Ou um esforço financeiro, ou um esforço de trabalho, ou a união de ideias. E nesse sentido, as pessoas nessas situações, elas se agrupam e por finalidades práticas, elas criam entre si uma entidade para unificar as suas relações negociais, que é a noção da pessoa jurídica. Podem, portanto, os empreendedores que precisam unir seus esforços ao de outras pessoas, criar uma pessoa jurídica para o exercício da atividade empresarial e, nesse sentido, a pessoa jurídica disponível para atividades econômicas no Brasil é a figura da sociedade. Durante muito tempo, trabalhamos apenas com essas duas possibilidades. Ou alguém se lança sozinho na atividade empresarial, usando da sua personalidade física, configurando então a situação do empresário individual, ou então unindo o esforço ao de outras pessoas, criando uma pessoa jurídica para isso, especificamente a sociedade, e dando início então às sociedades empresárias. Duas categorias que durante esse tempo todo atenderam à grande maioria das necessidades, das situações, mas que deixavam de lado, deixavam de fora um interesse bastante específico. Daquelas pessoas que desejavam lançar-se à atividade empresarial por meio de uma pessoa jurídica, mas que não desejavam ser sócios. A necessidade dessas circunstâncias se dá basicamente por questões de ordem prática. Quando se cria uma pessoa jurídica para o exercício de uma atividade econômica, é possível então concentrar todas as atividades negociais na pessoa jurídica, podendo então o criador, a pessoa física criadora, manter consigo apenas as suas negociações pessoais. A presença de uma pessoa jurídica à frente da atividade empresarial organiza melhor as relações do empreendedor. Tudo aquilo que é de âmbito profissional, ele concentra na pessoa jurídica. Tudo que é de âmbito pessoal, seu patrimônio inclusive, ele concentra com a sua própria personalidade física. E ao longo do tempo, essa necessidade, ou este perfil de interesse, esse perfil de empreendedor, ele passou a ter mais uma razão para demandar a criação de uma terceira via. Porque dentro das possibilidades societárias há dois tipos de sociedades, ao menos no direito brasileiro, que conferem aos seus integrantes responsabilidade limitada pelos débitos da entidade. Isto é,
e são os dois tipos societários, a sociedade limitada e a sociedade anônima. Nessas duas modalidades societárias, caso as entidades não tenham patrimônio para arcar com as suas dívidas, os seus credores não podem cobrar esses débitos dos integrantes da pessoa jurídica. Não podem cobrar esses débitos dos sócios. Pelo menos não como regra geral. É claro que há exceções na legislação trabalhista, na legislação tributária, mas como regra geral, as sociedades limitadas e as sociedades anônimas, de certa forma, blindam os seus sócios da cobrança de débitos negociais. Então, uma eventual negociação fracassada, um empreendimento daquela sociedade empresária que não foi muito bem sucedido, gerando um acúmulo de dívidas, os credores, normalmente, em situações básicas, têm que se limitar a cobrar apenas da pessoa jurídica. Para cobrar do sócio, somente até o limite da contribuição que ele admitiu fazer para a própria sociedade ao ingressar nela. Então, os sócios, melhor dizendo, eles até podem ser cobrados por dívidas da pessoa jurídica, mas somente até o limite da responsabilidade que eles assumiram ao ingressar na pessoa jurídica. E mesmo assim, se aquele sócio já tiver feito a sua contribuição para a sociedade, no caso da sociedade anônima, e se todo o capital social da sociedade limitada já estiver também integralizado, já estiver todo pago, aí nem mesmo aquele limite da contribuição, da responsabilidade, poderá ser cobrado do sócio. Ou seja, são duas situações bastante interessantes, bastante benéficas para quem integra uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima. E aqueles empreendedores, portanto, que desejam se lançar sozinhos numa atividade econômica, eles não possuem essa prerrogativa. Se a sua atividade profissional for mal sucedida e gerar um acúmulo muito grande de dívidas, o patrimônio pessoal do empresário individual é todo comprometido, poderá todo ser penhorado para o pagamento daquelas dívidas, mesmo não tendo correlação com a atividade profissional. Só sobrariam os bens declarados em lei como impenhoráveis, como, por exemplo, o bem de família. Então, aqueles empreendedores que não desejavam e não precisavam de unir esforços a outras pessoas e criar uma sociedade, eles se sentiam desprestigiados, e realmente eram, porque eles não tinham como se valer da limitação da responsabilidade, já que durante muito tempo no Brasil esse benefício ocorria somente a sócios de sociedades limitadas e acionistas de sociedades anônimas. Isso acabou gerando uma situação bastante indesejada, que era a criação de sociedades simuladas. Aquelas pessoas que não desejavam e não precisavam ter sócios, eles podiam se lançar à atividade empresarial sozinhos, eles acabavam criando sociedades, principalmente limitadas, com sócios constituídos por pessoas que efetivamente existiam, mas que nenhum interesse tinham em fazer parte de um quadro societário. Então, era muito comum a gente perceber pessoas colocando filhos, crianças, dentro de uma sociedade, criando sociedade com o cônjuge, com um parente próximo, mas sem que existisse qualquer interesse em se de fato estabelecer um vínculo societário. A doutrina até apelida essas situações, essas pessoas, de homens de palha, né? Que são pessoas que vão aparecer na sociedade, no quadro societário, apenas para compor a dualidade mínima que é exigida por lei para que uma sociedade limitada ou sociedade anônima fosse criada. Então, ao longo do tempo se estabeleceu uma circunstância muito complicada. De um lado, empreendedores individuais, empresários individuais que desejavam ter a limitação de responsabilidade, mas não viam na legislação empresarial um caminho para isso, e outros empresários individuais que deixavam essa sua categoria, criavam sociedades simuladas apenas para obter este benefício legal. O que não é uma situação que interesse a ninguém, nem mesmo aos próprios empreendedores envolvidos. Então, ao longo de toda
essa evolução aí do direito empresarial, do direito societário brasileiro, essa demanda foi ficando cada vez mais forte por parte dos empreendedores, que exigiam que o direito brasileiro reagisse e, à semelhança do direito de outros países, criassem institutos aqui entre nós, estruturas jurídicas que viabilizassem que alguém que não desejava e não precisava ter um sócio pudesse constituir uma pessoa jurídica sozinho, individualmente, e que também pudesse usufruir do benefício da limitação da responsabilidade. Que os créditos, os débitos, melhor dizendo, negociais, da atividade profissional, só pudessem ser cobrados da pessoa jurídica, e enquanto que o integrante, o empreendedor, ele ficasse apenas com as suas negociações pessoais e com o seu patrimônio pessoal servindo como garantia somente para esse tipo de obrigação. Bom, muito se discutiu na doutrina ao longo desse tempo, muita gente sugeria que se aplicasse no Brasil instrumentos do direito europeu, outros que sugeriam que se aplicassem instrumentos do direito sul-americano, do Chile, da Argentina, dos Estados Unidos. Havia diferentes possibilidades nesses diferentes outros ordenamentos jurídicos, como, por exemplo, sociedades unipessoais. Há países que admitem que as sociedades, inclusive as de responsabilidade limitada, possam ser criadas com um único integrante. Já outros países criam a figura do empresário individual de responsabilidade limitada. É aquele empresário que usa da sua própria personalidade física para exercer a atividade empresarial, mas que tem a sua responsabilidade com relação aos débitos profissionais limitada a um determinado valor. Outros países trabalham com a ideia do patrimônio de afetação, que é muito interessante também. O empresário ele pega um determinado patrimônio e afeta aquilo à atividade profissional. Todos os seus credores empresariais poderão se valer daquele patrimônio como garantia das dívidas. O patrimônio que ficasse de fora seria o patrimônio pessoal daquele empresário e só poderia garantir os seus débitos pessoais. Bom, as opções havia várias e o direito brasileiro acabou não adotando nenhuma, especificamente nenhuma delas, mas uma alternativa que tem um pouco de cada. Fato é que em 2001 promulgou-se a Lei 12.441, que insere no Código Civil o artigo 980-A, que é um artigo que cria entre nós a sexta modalidade de pessoa jurídica, a já mencionada aqui, empresa individual de responsabilidade limitada. Ela tem uma aparência muito semelhante à da sociedade, ela trabalha com termos próprios de sociedade, como capital social, por exemplo, como denominação, firma, enquanto o nome que ela vai utilizar. Mas o Código Civil, ou a Lei 12.441, ao modificar o Código Civil, deixou muito claro não tratar-se a empresa individual de responsabilidade limitada, ou EIRELI, como uma nova modalidade societária, e sim uma nova modalidade de pessoa jurídica. Bom, esse é o cenário que levou à criação, à inserção no direito brasileiro dessa nova modalidade de pessoa jurídica. Bom, e a Lei 2.441, trazendo no novo chamado artigo 980-A, estabeleceu algumas regras, várias peculiaridades desse novo tipo de pessoa jurídica. A começar pela informação tão esperada e até de certo modo óbvia, a partir do nome que se deu a essa pessoa jurídica, de que ela seria uma entidade composta por um único integrante. E que este único integrante deveria titularizar todo o capital social daquela entidade. É uma informação bastante óbvia, mas a legislação ela precisa informar determinadas obviedades para evitar incompreensões, para evitar dúvidas. Então, o artigo 980-A inicia-se, então, estabelecendo essa informação. A empresa individual de responsabilidade limitada é uma pessoa jurídica com um único integrante que será titular de todo o seu capital social.
Seguindo adiante, o Código vai nos dizer, nesse seu novo artigo, que o capital social da Eireli tem que ser de, no mínimo, 100 salários mínimos. E ele deve ser totalmente integralizado quando da sua criação. Esse é uma parte da lei muito criticada pela doutrina, que enxerga nessa restrição um obstáculo para que vários empreendedores brasileiros que precisavam desse instrumento da limitação de responsabilidade que está sendo criado agora, estava sendo criado ali naquele momento, mas que não podiam fazer um investimento, um aporte de capital tão grande, né? Vários empreendedores no Brasil, individuais, que precisam da limitação da responsabilidade, que desejam essa limitação, mas que não têm condição de integralizar imediatamente um capital social de 100 salários mínimos. Mas os legisladores responderam, esclareceram essa sua exigência, informando que ela seria fruto de um receio de que a Eireli viesse a ser usada de forma indiscriminada, de forma inconsequente, e acabasse sendo uma abertura, uma porta de entrada para diversas fraudes no mercado empresarial. Os legisladores entenderam que permitir a criação de Eirelis com capital social muito pequeno e que, então, fosse muito facilmente ser integralizado, poderia acabar gerando uma situação de insegurança jurídica perante credores, perante o mercado. As pessoas ficariam com receio de negociar com essas Eirelis que poderiam ser criadas de uma forma muito fácil, muito branda. Bom, discussão à parte, fato é que esta é a regra que está em vigor. Muita gente demanda uma mudança, embora a Lei 2.441 tenha sido promulgada há muito pouco tempo, mas há gente que propõe que o artigo 980-A já seja alterado, sobretudo neste ponto da exigência do capital social mínimo. Mas isso, por enquanto, é uma proposta, fato é que assim que este artigo entrou em vigor e é assim que ele vem sendo aplicado. Além disso, a Eireli ela precisa ter um nome. Toda pessoa jurídica precisa ter uma expressão que a nomeie para que ela possa se identificar e ser identificada no mercado. Toda pessoa jurídica tem um nome específico. No caso das sociedades empresárias, atribui-se a esse nome a expressão de nome empresarial. Não dá para dizer que a Eireli tem um nome empresarial, já que sociedade ela não é. Mas o artigo 980 acabou estendendo o regime do nome empresarial também às Eirelis, ao dizer que esse novo tipo de pessoa jurídica será nomeado pela firma ou pela denominação, que, como sabemos, são modalidades de nomes empresariais que se podem atribuir às sociedades. Sobretudo a sociedade limitada, por exemplo, ela também pode ser nomeada ou pela firma ou pela denominação. Acabou sendo a regra também estendida às Eirelis. O seu criador ele pode nomeá-la utilizando de uma firma ou utilizando de uma denominação, dependendo do que ele preferir, do que ele achar que vai ser um nome empresarial mais adequado para a sua atividade. Agora, tanto numa situação como noutra, este nome empresarial, seja a firma, seja a denominação, terá que ser acompanhado da sigla Eireli. A inserção dessa sigla é obrigatória, porque a sua presença na firma ou na denominação fará com que todas as pessoas que estejam negociando com aquela pessoa jurídica saibam de que tipo de pessoa jurídica é, consigam perceber que não é uma associação, que não é uma sociedade e que se trata, de fato, de uma empresa individual de responsabilidade limitada. E aí poderão essas pessoas decidir se desejam seguir adiante, negociando com a Eireli, ou se não, se eles vão querer exigir alguma garantia a mais ou não. A importância é deixar claro para todo mundo com que tipo de pessoa jurídica elas estão, se está negociando. Seguindo adiante, esse novo dispositivo do Código Civil também vai estabelecer que caso o único integrante da Eireli seja uma pessoa natural, esta pessoa natural não poderá fazer parte de outra empresa individual de responsabilidade limitada.
Outra disposição bastante criticada pelos doutrinadores, pelos empreendedores também, que se viram cerceados do direito de seguir adiante com mais de um empreendimento sem ter que buscar sócios. É possível, é até relativamente comum. A gente vê empreendedores que individualmente tocam 2, 3 negócios, às vezes até mais, empreendimentos paralelos. E eles gostariam de poder estabelecer para cada um deles uma EIRELI específica. Mas o 980A é bastante claro nesse sentido. Se uma pessoa natural fizer parte da EIRELI, aquela empresa individual será a única da qual ele poderá fazer parte. Não é possível que uma mesma pessoa natural faça parte de mais de uma. Os legisladores aqui também responderam à crítica da doutrina, novamente com o discurso do receio da utilização indiscriminada dessa figura. Eles imaginaram, eles justificaram que à época da criação da Lei 12.441, eles recearam que, mais uma vez, se permitisse que uma mesma pessoa natural criasse e integrasse várias EIRELIs, ele poderia criar ali um exército de pessoas jurídicas e ele poderia usar ali pontualmente, ele poderia escolher cada EIRELI e usar pontualmente nas mais diferentes fraudes a serem perpetradas no mercado. Os legisladores, então, justificaram que, por excesso de zelo, eles preferiram, então, fazer essa restrição. Se algum empreendedor precisar de desejar ou pretender explorar mais de um empreendimento paralelamente, ele poderá explorar um deles sob o viés, sob o véu da EIRELI, e os demais como empresário individual, como empresário, pessoa física, ou mesmo criar sociedades para as demais situações. Não é exatamente o que o empreendedor brasileiro desejava, mas, como eu disse, é assim que essa figura entrou no Brasil e está vigorando até hoje. Acredito que modificações existirão no futuro, mas, por exemplo, as regras são essas. Bom, além do que eu já comentei, o artigo 980A também procura esclarecer que a EIRELI ela pode ser criada não somente do zero, isto é, não somente quando uma pessoa física ou jurídica resolve criá-la a partir de um ato constitutivo próprio para isso, mas também a EIRELI pode ser criada a partir da transformação de uma sociedade que venha ficar com um único sócio nessa nova modalidade de pessoa jurídica. Isto é, uma sociedade limitada, anônima ou qualquer modelo societário no Brasil, que venha a perder a dualidade de sócios, que venha ficar no seu quadro societário com um sócio apenas, ela terá que reconstituir essa dualidade em determinado tempo, sob pena de ser extinta, ou ela pode, neste mesmo prazo, buscar a junta comercial ou o cartório de registro civil de pessoas jurídicas e manifestar o interesse de ser transformado numa EIRELI. Mas ao final, o mesmo artigo 980A reforça a impressão de que a EIRELI tem muita semelhança com a figura das sociedades, sobretudo das sociedades limitadas, ao estabelecer que, em caso de omissão dele próprio, artigo 980A, em caso de omissão de outras legislações e em caso de omissão do ato constitutivo da empresa individual de responsabilidade limitada, qualquer litígio, qualquer demanda que envolva esse novo tipo de pessoa jurídica será solucionado pela aplicação subsidiária das regras das sociedades limitadas, ou seja, aproximando muito aí a ideia e o tratamento legal das EIRELIs com das sociedades limitadas. Muito bem, meus amigos, os aspectos gerais da EIRELI eram esses os que eu queria trazer para vocês. É óbvio que há alguns outros desdobramentos, alguns outros aprofundamentos, mas eles serão pontualmente trabalhados aqui em vídeos específicos para eles. A ideia aqui era muito mais apresentar essa nova modalidade de pessoa jurídica e ressaltar aqui as suas características mais básicas. Mas é um tema que merece, sim,
maiores estudos, maiores reflexões, e eu farei isso com vocês em oportunidades no futuro a partir de outras gravações. Por hora eu me despeço, agradeço a audiência de vocês em mais essa oportunidade, e caso você tenha gostado do vídeo, peço que o favorite e não se esqueça de inscrever no meu canal aqui no YouTube, pois essa inscrição vai permitir que você seja avisado pela internet toda vez que um novo vídeo for postado aqui, tá certo? Muito obrigado, então, até a próxima.